Gatinhos, tudo bem aí? Eu sou Angel da Star Kieri e hoje eu trago pra vocês um vídeo falando sobre um assunto da série A Guarda do Leão que eu acredito que muita gente não fala sobre ou nem mesmo percebeu no desenho, que é o dilema emocional e a pressão psicológica que acaba caindo em cima do Kion, vulgo o personagem principal da obra. E isso também acaba envolvendo o verdadeiro significado do veneno da cobra que afeta o personagem na terceira temporada, na minha visão. Mas enfim, sem mais enrolações, vamos começar o vídeo! Pois bem, meus gatinhos, então antes de falar sobre a questão emocional do Kion, vamos analisar o personagem do Scar retratado na série. E bom, o Scar, como foi dito desde o primeiro episódio, foi um bom líder da Guarda do Leão até ele acabar com a cicatriz causada pela cobra. E muita gente acha que foi o veneno dessa cobra que exclusivamente transformou ele no leão cruel e assassino que a gente conhece. Só que, se você reparar em uns certos detalhes da história que ele conta pro Shari, dá pra notar que ele já tinha uns traços de personalidade no mínimo duvidosos. Tipo, na própria música que ele canta no episódio, na versão em inglês pelo menos, ele fala que costumava fazer suas patrulhas sozinho. E isso já é uma grande diferença entre ele e o Kion, porque enquanto o Kion sempre valorizou o trabalho em equipe, aquela coisa de que juntos somos mais fortes, enfim, o Scar não. O Scar preferia deixar tudo pra ele, porque ele é o bambambam, o maioral, eu que tenho rugido, eu não sei o que. E isso, na minha singela opinião, já é um certo defeitozinho de caráter. Ainda não acredita? Então escuta essa. Quando ele encontra o tal leão estranho, este fala que, por ter o rugido, o Scar era o mais forte e por isso ele que deveria ser o rei. E o Scar gosta dessa ideia, ele achou interessante o que o leão falou. E isso também já deixa meio que nas entrelinhas que o Scar podia até comprar a ideia de ser o líder da Guarda do Leão, mas lá no fundo ele sempre desejou um pouco mais. E mais, eu acho que se ele tivesse um pingo da humildade que o Kion adquiriu conforme ele foi evoluindo, ele teria resistido à conversa, ele teria se recusado a seguir o leão. Mas não, ele aderiu ao que o estranho tava falando, comprou as ideias do cara e isso acabou resultando no seu pior castigo, que foi a picada da cobra que resultou na sua cicatriz. E foi aí que o veneno começou a fazer efeito na mente do Scar. Ele sempre teve uns pensamentos meio maquiavélicos em relação à sua posição e ao seu poder, mas os mantinha aprisionados em prol do bem do ciclo da vida. Só que aí o veneno da cobra entrou na jogada e começou a meio que impulsionar esse lado mais irracional do Scar para ser liberado. E isso é comprovado quando o Scar foi se exibir pro Mufasa por ter se livrado do leão estranho e da cobra, e o Mufasa em seguida simplesmente zomba do irmão e dá a ele esse apelido de Scar. E tipo, se o Mufasa já foi capaz de fazer aquilo na cara dura, eu não duvido que eles já tenham passado por coisas parecidas na infância. Só pra deixar claro, eu não quero demonizar o Mufasa de jeito nenhum, eu gosto muito dele. Só quero destacar uns pontos que provavelmente contribuíram para a virada do Scar. E aquilo com certeza deve ter sido a gota d'água pro Scar, que já devia ter uma certa inveja e um certo rancorzinho do irmão e já tava com um maldito veneno na cabeça. E depois vocês já devem saber, ele foi falar com a guarda, eles não quiseram ajudar e aí ele usou o rugido neles e o perdeu para sempre. E depois disso ele perdeu toda a dignidade, o posto, a confiança dos outros animais, muito provavelmente, e ainda tava com o veneno latejando nas veias do seu cérebro. E tudo isso resultou nos eventos do primeiro filme. E antes que alguém venha me criticar nos comentários, eu não tô querendo negar os problemas de roteiro que essa origem da cicatriz do Scar causou na franquia como um todo. Ficou meio raso? Ficou. Bagunçou o sentido do filme? Bagunçou e muito. Criou um caos gigantesco na fandom? Criou sim. Mas com base nessa análise que eu acabei de fazer, pro meu alívio e provavelmente de todo mundo que tá me assistindo, na minha visão, dá pra descartar aquela ideia de que, o Scar era bonzinho e o veneno o corrompeu. Não, não é bem assim. O veneno foi um grande motivo da virada do vilão, mas o lado sombrio do Scar sempre esteve ali, ele só precisava de um empurrãozinho pra sair, e o veneno foi esse impulso. E isso, além de dar um pouco mais de sentido à obra A Guarda do Leão, na minha opinião, também abre a brecha pra gente interpretar esse veneno e o seu efeito na vítima como uma alegoria bem sutil ao uso de drogas. E antes que vocês achem que eu pirei de vez, reparem que um dos principais efeitos da coisa, digamos assim, nos seus usuários é fazer eles dizerem e fazerem coisas que eles não diriam nem fariam no seu estado mental normal. E é exatamente isso que o veneno faz, porque se o Scar não estivesse sob esses efeitos, ele talvez não chegaria ao ponto de querer matar o próprio irmão. Nem o Kion ameaçaria atacar a Fully no episódio Amigos até o fim. Mas nem o Kion nem o
Scar queriam esse veneno, eles tomaram a picada por causa dos outros. Isso é verdade, mas reparem que quando o Kion recebeu o veneno, ele foi atrás da cura. O Scar não. O Scar abraçou a ideia de ficar envenenado pelo resto da vida e deixou o veneno agir na sua mente, o corrompendo cada vez mais. E agora, finalmente, falando do Kion, até porque o vídeo é sobre ele, o Kion tinha uma índole que consideravelmente pendia mais pro lado do bem, diferente do Scar. Só que, desde o começo da série, ele também tinha uma certa invejinha da Kiara por ela ser a futura rainha. E isso fica bem claro, principalmente no episódio O Que Eu Quero Mais É Ser Rainha. E além disso, ele sempre teve que lidar com coisas que eram muito sérias pra alguém da idade dele. Tipo, ele virou o líder da guarda quando era só um filhote. E ainda que o Simba questionou bastante suas escolhas, já que ele era super apegado nas tradições e queria porque queria que só tivessem leões na guarda, então imagina a pressão na cabeça do Kion. O moleque foi encarregado de virar o chefe da PM, na minha cabeça essa piada fazia sentido, de uma savana africana do tamanho do Monte Olimpo, já foi questionado várias vezes, tinha que estar sempre alerta, tanto pra algum ataque quanto pra, sei lá, uma girafa que ficou com o pescoço preso numa árvore. Depois ainda teve que lidar com o fato do seu tio-avô das trevas ter retornado, e sem contar o fato de que nem sempre os animais das terras do reino confiavam nele não. Isso fica bem explícito nos episódios Migração pros Campos Mibali e o incêndio do Vale Kirio. Tudo isso sendo apenas uma criança. E outro detalhe é que ele tinha emoções muito fortes. E ele precisava estar o tempo todo tentando controlá-las para não piorar tudo. Tipo no episódio Nunca Mais Ruja, em que ele usou o rugido com ódio e causou um terremoto gigantesco que quase matou sua mãe. E depois no especial A Hora de Scar, quando ele causou uma enorme erupção vulcânica que não só colocou seus amigos em perigo, mas que também ajudou na volta do Scar. E falando nisso, claro que os roteiristas não iam colocar isso no desenho em si, até porque a Disney, infelizmente, ela é meio medrosinha quando se trata de mostrar coisas mais sérias e maduras de uma forma mais escancarada num desenho pra crianças, mas ainda assim, eu acho que o Kion, depois de descobrir que ele foi o culpado pelo retorno do Scar, eu não duvido nada que, fora da tela, ele ficasse se olhando no lago e se corroendo em culpa, depressão e até questionando sua própria existência. Algo do tipo, meu Deus, o que foi que eu fiz? Como eu pude deixar isso acontecer? Eu não controlei minha raiva, não soube usar o rugido e agora o maior vilão das terras do reino voltou dos mortos por minha culpa. Eu sou o pior líder do mundo, cara. Então, de novo, vocês imaginem o peso psicológico na cabeça do Piá, de ter que manter a calma o tempo todo, controlar suas emoções, lidar com todos os problemas das terras do reino, os animais gostando dele ou não, e ter que lutar com os maiores vilões que o reino já enfrentou. E ele nem tinha o veneno ainda, então ele podia ir evoluindo no seu próprio tempo. Mas quando chega a terceira temporada e o rolo todo acontece, porque vocês lembram do que eu falei sobre o veneno, como eu comparei ele com coisas, né? Então, se antes o Kion já sofria com tudo que ele teve que passar, e ainda assim ele podia ir amadurecendo emocionalmente conforme as coisas iam acontecendo, agora ele tinha que lidar com suas emoções fortes na obriga. Ou ele amadurece emocionalmente de uma vez, ou ele vai acabar exatamente como o Scar, que é algo que ele temia desde o início da série. Ou seja, com toda a pressão psicológica acumulada durante anos, e agora com a obrigação de superar todos os seus traumas, senão ele vira o Scar 2.0, que conclusão podemos chegar quanto a esse personagem? Que ele era um Gary Stu? Que ele era mimado, como muitos fãs dizem? Não, que ele precisava de terapia, urgentemente. E é isso que ele recebe na Árvore da Vida. E isso até me faz gostar mais do final da série, sabendo que o Kion, depois de tudo que ele passou, de toda a pressão que ele suportou em ter que aprender a controlar suas emoções, finalmente pôde encontrar a paz. E bom, meus gatinhos, então esse foi o meu vídeo falando sobre o dilema emocional do Kion em A Guarda do Leão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E me digam vocês, você já viu reparado nesse tema abordado na série de forma mais escondida? E aproveitando que estamos falando do Kion, qual é a opinião de você sobre esse personagem e sobre a evolução dele na série? Deixem nos comentários para eu saber. E se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para receberem as notificações se vocês não vão perder nenhum vídeo meu, e compartilhar esse vídeo com algum amigo ou familiar. E aproveita também para me seguirem no Instagram, que é @StarkiriAngelOficial, e no DeviantArt, que é StarkiriAngel. Mas enfim, é isso, meus gatinhos. Eu vou ficando por aqui. Até breve, um grande abraço e tchau, tchau! Lá vem a guarda do leão. Acontece às vezes quando a vida te chama. Algo ser tão surpreendente como cair da cama.